Os seres humanos têm um período muito longo de dependência. E uma das coisas que vemos na prática clínica é que muitos dos problemas das pessoas estão associados à sua incapacidade de se libertar de suas famílias. Eles são consumidos pelo drama familiar e não conseguem superar o que aconteceu em suas famílias. Eles estão presos no passado, o que é simbolicamente equivalente à ideia de estar muito próximo de sua mãe, ou seja, as fronteiras não estão corretamente definidas. Isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas gostariam de pensar. Como disse, Freud acreditava que era universal. Jung tinha uma ideia diferente. Sua ideia era que não era o mito do herói fracassado que era o mito universal do ser humano, mas sim o mito do herói bem-sucedido. Ele disse: assim como a Terra de 100 anos atrás, nossa mente ainda tem suas Áfricas mais sombrias, seus Bornéus inexplorados e bacias amazônicas. Em relação à fauna dessas regiões, ainda não somos zoólogos, somos apenas naturalistas e colecionadores de espécimes. O fato é lamentável, mas temos que aceitá-lo, temos que fazer melhor. No entanto, o trabalho humilde do colecionador precisa ser feito antes que possamos prosseguir com tarefas científicas mais elevadas de classificação, análise, experimentação e teorização. Assim como a girafa e o ornitorrinco, as criaturas que habitam essas regiões mais remotas da mente são extremamente improváveis. No entanto, elas existem, são fatos observados, e como tal, não podem ser ignorados por qualquer um que esteja sinceramente tentando entender o mundo em que vive. Quando os psiquiatras começaram a estudar o LSD, principalmente no final dos anos 50 e nos anos seguintes, eles pensaram na droga como uma substância química que induziria a psicose. Mas isso acabou por não ser verdade, pelo menos no caso dos psicodélicos. Os esquizofrênicos receberam LSD, e eles relataram que, embora a experiência fosse certamente extraordinariamente estranha, não era como ser esquizofrênico. E então descobriu-se mais tarde que se você desse anfetaminas para esquizofrênicos, isso os pioraria. Na verdade, você pode induzir uma psicose paranoica em uma pessoa normal ao dar-lhes uma overdose de anfetaminas. Portanto, seja o que os alucinógenos ou psicodélicos estejam fazendo, não é a mesma coisa que a esquizofrenia. Portanto, você não pode simplesmente classificar a experiência como uma psicose induzida. Seja o que for, independente de sua utilidade ou falta dela, não é uma psicose induzida. Pode ser induzido por drogas e privação. Há relatos ao longo da história de pessoas colocando-se em situações fisiológicas extremas para induzir transformações na consciência. O jejum é uma das maneiras de fazer isso. Dançar é outra. Prolongados períodos de isolamento também o farão. Você poderia dizer que se expor a qualquer um desses em excesso produz um estado indistinguível de doença, e não há motivo para assumir que os fenômenos associados à doença tenham alguma utilidade. Embora seja interessante para mim que uma consciência perturbada possa produzir experiências coerentes. Não é exatamente o que se esperaria se fosse apenas uma doença. Se você desenvolvesse, digamos, uma febre alta, sua experiência não seria transcendente e coerente. Ela seria fragmentada e patologizada. A diferença, eu acho, é bem distinta. Não precisamos apenas especular sobre isso, porque já foi feito trabalho experimental suficiente agora com alucinógenos e psicodélicos para indicar que a noção de que o que eles produzem é algo apenas parecido com patologia está errada. Não é uma questão de opinião, neste ponto na sequência de investigações científicas e históricas. Na verdade, foi feito um estudo em grande escala há 5 ou 10 anos com 200 mil pessoas que experimentaram psicodélicos. Elas eram mentalmente e fisicamente mais saudáveis do que pessoas que não o fizeram em virtualmente todos os parâmetros que examinaram. Na verdade, a taxa de flashbacks... Você já ouviu falar de flashbacks de LSD? Isso é principalmente um fenômeno hipotético. Mas a taxa de flashbacks autorrelatados
foi maior entre os não usuários de psicodélicos do que entre os usuários de psicodélicos. Isso foi muito interessante. Foi um estudo enorme. Você poderia dizer que aqueles que experimentaram psicodélicos eram propensos a serem mais saudáveis para começar, mas isso ainda contradiz o argumento da patologia, então não importa. Dr. Roland Griffiths. Encontrei-o uma vez em uma conferência em São Francisco. Foi exatamente quando ele estava começando suas experiências com psilocibina, que foram as primeiras experiências com alucinógenos permitidas pelo Instituto Nacional de Saúde Mental em algumas 3 ou 4 décadas. Ele teve que ser cuidadoso ao estabelecer os protocolos científicos para que os comitês de ética aprovassem as experiências e para que as agências de financiamento federais também permitissem que as experiências prosseguissem. Ele começou a experimentar com a psilocibina. Ele encontrou e publicou uma série de resultados muito interessantes. Um deles foi que uma única viagem de psilocibina, e eu especifico viagem porque, às vezes, quando as pessoas tomam psilocibina nas doses que Griffiths usava, elas não têm uma experiência psicodélica. A maioria das pessoas que toma a dose tem, mas nem todos. Aqueles que tomam a dose e não têm a experiência mística não experimentam as consequências de tomar a droga. As consequências podem ser bastante profundas. Uma consequência é que, se você tem a experiência mística associada à ingestão de psilocibina, é provável que a represente para os outros e para si mesmo como uma das 2 ou 3 experiências mais importantes de toda a sua vida. Portanto, isso estaria no mesmo nível do nascimento de seu filho ou de seu casamento, assumindo que essas foram experiências transcendentais. Mas é assim que as pessoas as descrevem. Isso é muito interessante por si só. Outra coisa que Griffiths relatou foi que, 1 ano após uma única dose de psilocibina suficientemente profunda para induzir uma experiência mística, a abertura de traços dos participantes havia aumentado um desvio padrão, o que é uma quantidade tremenda. E assim, parecia que uma única dose produzia uma transformação neurológica e psicológica permanente. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa. Não estou dizendo isso porque não acho que a abertura seja uma bênção inquestionável. Mas é certamente um testemunho do incrível poder da droga. Há cerca de 10% de chance, aliás, de uma viagem ao inferno com a ingestão de psilocibina. Isso é certamente algo muito digno de consideração quando se está pensando nos efeitos potenciais desse tipo de experiência. Portanto, a experiência mística produzida pela psilocibina é classificada pelas pessoas como uma das experiências mais profundas de suas vidas e como transformadora. Ela produz transformações de personalidade permanentes, 85% de sucesso na cessação do tabagismo com uma única dose. Isso é outra coisa que a equipe de Griffiths demonstrou. Agora, isso é de deixar a mente perplexa. Existem tratamentos químicos para a cessação do tabagismo. A bupropiona é um deles. Ela reduz o desejo até certo ponto, mas sua taxa de sucesso está longe de ser 85%, com certeza não com uma única dose. E assim, não entendemos como isso pode ocorrer, mas é bem documentado pela equipe de Griffith. Neste experimento, ele deu psilocibina a pessoas que estavam morrendo de câncer. Pacientes com câncer frequentemente desenvolvem sintomas crônicos clinicamente significativos de depressão e ansiedade. Estudos anteriores sugerem que a psilocibina pode diminuir a depressão e a ansiedade em pacientes com câncer, como era de se esperar. Eu realmente não sei se é razoável descrever o estado emocional das pessoas diagnosticadas com câncer de prognóstico incerto ou significado mortal como depressão. Precisamente. Se você vai ao médico e ele lhe diz que você tem câncer fatal e intratável, a resposta normativa é ficar bastante chateado e ansioso com isso. Uma das coisas que me incomoda na psiquiatria clínica e na psicologia clínica é a pressuposição automática de que até estados avassaladores de emoções negativas são devidamente categorizados como depressão. Eu não acho que você está deprimido quando recebe um diagnóstico de câncer. Eu não acho que essa seja a maneira certa de pensar. Acho que você tem um grande problema, e não é surpreendente que esteja sobrecarregado por emoções negativas. Pensar nisso como um mau funcionamento psiquiátrico é um grande erro. De qualquer forma,
é uma questão lateral em relação a este estudo. Os efeitos da psilocibina foram estudados em 51 pacientes com diagnósticos de câncer incertos, que poderiam ser potencialmente fatais, apresentando sintomas de depressão ou ansiedade. Não consigo imaginar como isso foi aprovado por um comitê de ética. Mas eles fizeram isso, e acredito que seja um testemunho da estatura do pesquisador Griffith que isso tenha sido permitido. Este ensaio randomizado, duplo cego e cruzado, uma investigação clínica muito cuidadosamente projetada. As pessoas foram designadas aleatoriamente e as cegas para o grupo de tratamento, grupo de drogas ou grupo sem drogas. Eles também investigaram os efeitos da droga em diferentes doses, o que é outro indicador de um estudo farmacológico bem projetado. Uma dose muito baixa, semelhante a um placebo, de 1 ou 3 mg por 70 kg, versus uma dose alta, 22 ou 30 mg por 70 kg, de psilocibina, administrada em sequência equilibrada, com 5 semanas entre as sessões e um acompanhamento de 6 meses. As instruções para os participantes e a equipe minimizaram os efeitos da expectativa. Os participantes, a equipe e observadores da comunidade avaliaram o humor, atitudes e comportamentos dos participantes ao longo do estudo. Isso também é um indicador de um estudo bem projetado, porque não dependeu de uma única fonte de informação para os dados de resultado. Eles obtiveram relatos dos participantes, o que é bom, mas também tiveram observadores relativamente objetivos, coletando dados ao mesmo tempo. A psilocibina em alta dose produziu grandes reduções em medidas avaliadas por clínicos e pelos próprios pacientes de humor deprimido e ansiedade, juntamente com aumentos na qualidade de vida, sentido de vida e otimismo, e diminuição da ansiedade com relação à morte. Isso é uma afirmação sutil e cientificamente concisa, mas é muito interessante. Há uma insinuação de uma relação causal aqui. Aumentos na qualidade de vida, sentido de vida e otimismo, e diminuição da ansiedade com relação à morte. A insinuação é que uma das maneiras de diminuir a ansiedade em relação à morte é aumentar o sentido em sua vida. As doses de psilocibina potencializam isso, mas é bom saber de uma maneira geral se isso acontecer a ser uma verdade generalizável. Se você tem medo da mortalidade, medo da vulnerabilidade, sempre há a possibilidade de que o caminho de vida que você está seguindo não seja rico o suficiente para protegê-lo dos elementos negativos da existência. É uma hipótese razoável e otimista, acredito, embora também seja difícil. 6 meses após o acompanhamento, essas mudanças se mantiveram, com cerca de 80% dos participantes continuando a apresentar reduções clinicamente significativas no humor deprimido e ansiedade. Stephen Ross, um co-investigador, comentou que simplesmente não há precedentes na psiquiatria que uma única dose de medicamento produza esses tipos de resultados dramáticos e duradouros. Isso significa que não temos ideia do porquê isso acontece. Os participantes atribuíram melhorias em atitudes em relação à vida, a si mesmos, humor, relacionamentos e espiritualidade à experiência de alta dose, com mais de 80% endossando um aumento moderado ou maior no bem-estar, satisfação com a vida. As classificações dos observadores da comunidade mostraram mudanças correspondentes. A experiência de psilocibina do tipo místico no dia da sessão mediou o efeito da dose de psilocibina nos resultados terapêuticos. Analisar a relação causal entre a ingestão da droga e o resultado positivo, a relação causal era a ingestão da droga, seguida de experiência mística e, em seguida, resultado positivo. Não foi ingestão da droga, seguida de resultado positivo. Era necessário que a experiência produzida por esse agente farmacêutico tivesse tido seu efeito. Novamente, também não sabemos por que isso acontece. Talvez algumas pessoas precisem de uma dose mais alta. As pessoas variam tremendamente em sua sensibilidade às substâncias farmacêuticas. Por que estou lhe contando tudo isso? Estou lhe contando por várias razões. A primeira é que não há dúvida de que os seres humanos têm a capacidade de experimentar formas de consciência que são radicalmente diferentes de nossas formas normais de consciência.
A evidência de que essas formas alternativas de consciência são puramente patológicas, que é a explicação mais simples. Você perturba um sistema, ele produz patologia. Isso é negativo. Essa é a explicação mais simples. A evidência para isso é fraca, no mínimo, deixando de lado a questão da má viagem, que não é trivial. A evidência empírica, à medida que se acumula, parece sugerir de fato que a consequência de uma experiência mística positiva, associada à ingestão de psicodélicos, é esmagadoramente positiva, mesmo em situações extremas. Você realmente não pode encontrar uma situação mais extrema do que um diagnóstico incerto de câncer com depressão e ansiedade concomitantes. Isso não é tão ruim quanto pode ser, mas está mais ou menos na mesma categoria. E, na verdade, sob circunstâncias assim, havia uma probabilidade avassaladora de que a experiência fosse positiva. Isso é outra coisa que você não esperaria, mesmo a partir das primeiras discussões sobre o uso de psicodélicos que foram propostas, incluindo Timothy Leary, descrevendo a importância do estado mental e emocional do indivíduo. Os primeiros experimentadores notaram que, se você tivesse uma experiência psicodélica e estivesse em um estado mental ruim ou em um lugar ruim, isso era um dos precursores de uma experiência negativa. Ou seja, a emoção negativa com a qual você entrou na experiência poderia ser amplificada tremendamente pela substância química. Portanto, era necessário estar em um lugar seguro, estar com pessoas em quem você confia, estar em um ambiente familiar, controlar todas as variáveis que você poderia controlar. Mas aqui está uma situação em que isso não está acontecendo de jeito nenhum. Mesmo as pessoas com diagnóstico de câncer terminal tiveram uma experiência positiva, e a experiência positiva teve consequências positivas de longo prazo. Portanto, o argumento de que a experiência transcendente não é real está errado. Ela é real. Não sabemos o que isso significa, porque desafia, em certa medida, nossos conceitos do que constitui o real. Mas está certamente dentro do âmbito da experiência humana normativa, faz parte da capacidade humana. Houve também outros experimentos neurológicos. Há um pesquisador canadense que, se me lembro corretamente, inventou algo que ele chamou de God Helmet. Ele usava estimulação magnética do cérebro para induzir experiências místicas. Agora, eu não me lembro de qual parte do cérebro ele estava desativando ou ativando com esse aparelho específico. Todas as indicações desse tipo têm surgido em outros domínios da literatura neurológica. Por exemplo, é muito comum que pessoas que têm epilepsia tenham experiências religiosas como parte do prodrômico para a própria convulsão. Esse foi o caso de Dostoiévski, que teve experiências religiosas incrivelmente intensas que culminariam em uma convulsão epiléptica. Ele disse que eram de qualidade suficiente para que ele desse toda a sua vida para tê-las tido. A coisa engraçada também é que, na minha leitura de Dostoiévski, pelo menos, eu acredito que as convulsões epilépticas e as experiências místicas associadas a elas foram parte do que o tornou um autor transcendentalmente brilhante. Eu não acho que ele teria alcançado os domínios de insight que possuía sem essas estranhas experiências neurológicas. Certamente não foi o caso de que sua epilepsia ou as experiências associadas a ela produziram o que você poderia descrever como uma deterioração de suas funções cognitivas. Pelo menos, é assim que parece para mim. Aqui está mais uma coisa que vale a pena considerar. Não sei o quão importante é, mas pode ser realmente importante. Freud estabeleceu o campo da psicanálise, e com isso, uma investigação rigorosa sobre o conteúdo do inconsciente. Os psicólogos e psiquiatras modernos gostam de denegrir Freud. Acho que há uma razão para isso. Acredito que as ideias fundamentais de Freud eram tão profundas e valiosas que foram imediatamente absorvidas em nossa cultura e agora parecem óbvias. Tudo o que restou de Freud são seus erros. Acreditamos em tudo o mais. Acreditamos em todas as coisas profundas que ele descobriu. Apenas as damos por garantidas e, portanto, não acreditamos nas coisas que ele disse que não estavam completamente certas. Isso é tudo o que lhe é acreditado agora, mas ele certamente foi a primeira pessoa a introduzir a ideia do inconsciente de maneira rigorosa. Ele foi o primeiro a fazer uma análise rigorosa dos sonhos.
A Interpretação dos Sonhos é um grande livro. Vale a pena ler. E Freud foi o primeiro a notar que as pessoas eram, de alguma forma, habitadas por subpersonalidades que tinham um certo grau de autonomia e vida independente. Uma observação brilhante. Os psicólogos cognitivos ainda não alcançaram isso de forma alguma. Jung foi profundamente influenciado por Nietzsche e Freud. Essas foram suas duas principais influências intelectuais, e eu não acredito que uma tenha sido mais importante do que a outra. Ele se separou de Freud na questão religiosa, o que causou uma ruptura em seu relacionamento. Acredito que esse é um acontecimento histórico extremamente interessante e de profunda importância. Freud acreditava que o mito fundamental do ser humano era o mito edipiano. O mito edipiano, de uma perspectiva mais ampla, é uma história de herói fracassado. O mito edipiano é a história de um homem que cresce, mas acidentalmente se torna muito próximo de sua mãe, dorme com ela sem saber quem ela é e, como consequência, se cega. Há um aviso nessa história sobre o desenvolvimento humano que deu errado, e Freud identificou isso de forma extraordinária. Os seres humanos têm um período muito longo de dependência, e uma das coisas que vemos na prática clínica é que muitos dos problemas das pessoas estão associados à sua incapacidade de se libertar de suas famílias. Eles são consumidos pelo drama familiar e não conseguem superar o que aconteceu em suas famílias. Eles estão presos no passado, o que é simbolicamente equivalente à ideia de estar muito próximo de sua mãe, ou seja, as fronteiras não estão corretamente definidas. Isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas gostariam de pensar. Como disse, Freud acreditava que era universal. Jung tinha uma ideia diferente. Sua ideia era que não era o mito do herói fracassado que era o mito universal do ser humano, mas sim o mito do herói bem-sucedido. Isso é uma grande diferença, uma diferença séria. A história do herói bem-sucedido é como em A Bela Adormecida. Você pode se lembrar disso no filme da Disney. A rainha má aprisiona o príncipe em uma masmorra e não o libertará até que ele esteja velho. Há uma cena cômica em que ela está na masmorra, ele está acorrentado e ela ri, contando como será o futuro dele. Ela pinta um quadro maravilhoso de ele sendo libertado em cerca de 80 anos, saindo do castelo, montando em seu cavalo que mal consegue ficar em pé e com cabelos grisalhos. Ela recita a história de sua partida eventual do castelo como um homem velho e decrépito. Ela ri muito disso. É algo ótimo, uma história realmente maravilhosa para as crianças. O príncipe se livra das correntes, e as coisas que o libertam são 3 pequenas fadas. É o aspecto positivo do feminino que o liberta da masmorra. Isso é muito interessante e preciso do ponto de vista psicológico. É o elemento negativo do feminino que o aprisionou na masmorra, e é o aspecto positivo do feminino que o liberta. A rainha má não fica muito feliz quando ele escapa. Você pode se lembrar que ela fica no topo da torre do castelo e começa a lançar faíscas cósmicas. Ela é uma criatura bastante intensa, envolta em chamas, e depois se transforma em um dragão. E então o príncipe tem que lutar com ela para entrar em contato com a Bela Adormecida e acordá-la de seu estado inconsciente. É uma representação brilhante do mito do herói bem-sucedido. Ele não acaba mantendo um relacionamento não saudável com sua mãe, por assim dizer. Ele escapa e depois enfrenta a pior coisa que se possa imaginar e é enobrecido por isso. Como resultado, ele é capaz de despertar o feminino adormecido de seu coma. Essa é uma história junguiana e é a história que ele contrapôs a Freud. Freud considerava os fenômenos religiosos como parte de uma maré oculta que afogaria a racionalidade. Por isso, Freud era tão veementemente antirreligioso. Jung achava que isso não era verdade. Havia algo profundo e central no mito do herói. O trabalho clínico junguiano é essencialmente o despertar do mito do herói, para se conceber como aquele que pode enfrentar o caos e triunfar. Isso está associado à consciência e ao estabelecimento de relacionamentos positivos adequados entre homens e mulheres. Sou uma pessoa cética, muito cética. Tentei com todos os truques que tenho para desestabilizar a história de Jung, mas não consigo. Acredito que ele estava certo e que Freud estava errado,
embora tenha grande respeito por Freud. Acho que ele diagnosticou o problema de forma muito precisa. Em meu trabalho clínico, vejo continuamente os fenômenos que Freud descreveu. Se você se interessa por isso, há um documentário que você deve assistir. Talvez eu já tenha mencionado antes. Acho que é o melhor documentário já feito. Certamente é o melhor que já vi. Chama-se Crumb. É sobre um cartunista underground, Robert Crumb, que fez parte do movimento hippie, embora odiasse os hippies, nos anos 60 em São Francisco e começou toda a cultura de quadrinhos underground que se manifestou eventualmente em graphic novels. Ele foi uma figura significativa do ponto de vista da arte popular e um homem muito inteligente. Eu diria que ele era um herói, embora distorcido e depravado, alguém muito consciente de sua própria sombra. O documentário descreve suas tentativas de escapar de sua mãe absolutamente terrível e o fracasso de seus dois irmãos em fazer o mesmo, um dos quais acabou mendigando nas ruas de São Francisco e o outro que bebeu polidor de móveis e morreu 6 meses após a produção do documentário. É um documentário incrivelmente chocante. É a única peça de filme que já vi que captura a patologia freudiana. Você não consegue perceber uma patologia freudiana geralmente, a menos que esteja em uma situação clínica, a menos que conheça a pessoa, detalhes íntimos da vida de alguém. O documentarista que fez o filme, Terry Zwigoff, era amigo dos Crumbs. Ele teve acesso de uma maneira que ninguém mais teria. Eles também foram muito diretos e abertos sobre sua situação. É um soco real. Se você quer saber como um estuprador pensa, se você realmente quer saber, porque talvez você não queira saber. Na verdade, provavelmente você não quer saber? Entender isso significa se colocar nessa posição e compreendê-la. Se você realmente quer saber como um predador sexual em série pensa e por quê. Assista a Crumb e preste atenção, você saberá. E isso é apenas uma pequena parte do que o filme tem a oferecer. De qualquer forma, Jung se separou de Freud na questão da história edipiana como o mito fundamental da humanidade e na questão da validade do ponto de vista religioso. Jung defendeu fortemente o ponto de vista religioso. Ele estabeleceu isso em um livro chamado Símbolos da Transformação, escrito em 1914. Esse livro foi escrito 4 vezes. Foi escrito como Símbolos da Transformação, que Jung revisou extensivamente quando estava velho, e depois foi reescrito de certa forma por um aluno de Jung, Erich Neumann, que é também alguém que eu realmente recomendaria. Erich Neumann, na minha opinião, é o melhor aluno de Jung. Ele escreveu 2 livros. Ele escreveu um chamado As Origens e a História da Consciência, que descreve o desenvolvimento da consciência a partir do inconsciente, usando o mito do herói como um esqueleto interpretativo. Neumann viu o mito do herói como a história dramatizada do surgimento da consciência humana do inconsciente circundante do qual estava inserida. A luta da consciência, em direção à luz, como uma flor de lótus luta para emergir da lama e da água para se deitar na superfície da água, florescer e revelar o Buda, que é, claro, o que a flor de lótus faz, do ponto de vista simbólico. Para Neumann, a história do herói era a história do desenvolvimento bem-sucedido da consciência. As Origens e a História da Consciência é um ótimo livro. Curiosamente, Camille Paglia leu As Origens e a História da Consciência. Ela é uma das poucas intelectuais mainstream que já encontrei que leu e comentou sobre isso. Ela acreditava que seria um antídoto suficiente para a degradação pós-moderna da literatura. Ela achava que era um trabalho extremamente poderoso. Eu acredito nisso. Acho que é um livro notável. Carl Jung escreveu o prefácio de As Origens e a História da Consciência. Ele disse no prefácio que era o livro que ele gostaria de ter escrito. É como se Jung tivesse escrito. Eu não me lembro quantos volumes. Dezenas de volumes muito grossos e difíceis. É como se Neumann tivesse conseguido destilar tudo isso em uma declaração de um único volume. Eu também diria que, se você estiver interessado em Jung, o melhor livro para ler é As Origens e a História da Consciência. É a melhor introdução ao mundo junguiano, porque Jung é muito difícil de entender. Isso requer uma mudança real de perspectiva
para entender sobre o que ele está falando. Neumann escreveu outro livro chamado A Grande Mãe, que é um pouco mais especializado, de certa forma, mas também é extremamente interessante. Ele aprofunda o arquétipo do caos e sua representação como feminino. É também um livro brilhante, muito digno de leitura, ambos os livros. Jung foi uma pessoa muito estranha e visionária. Isso o manteve fora do âmbito acadêmico, quase que completamente. Fui constantemente alertado como estudante universitário e depois como estudante de pós-graduação, e então como professor, para nunca falar sobre Jung de forma alguma. Quando entrei no mercado de trabalho, depois de me formar em McGill, havia feito minha pesquisa científica sobre alcoolismo e tinha um extenso registro de publicações que eram puramente pesquisa empírica e pesquisa neurofisiológica sobre a farmacologia do álcool. Eu havia estabelecido um dossiê razoavelmente sólido de publicações, mas, ao mesmo tempo, estava escrevendo este livro que se chama Mapas do Significado. Dividi meu tempo na pós-graduação entre esses dois empreendimentos, um muito especificamente neurológico, farmacológico e baseado em biologia, e o outro muito abstrato, religioso, simbólico, psicanalítico, o oposto completo. Mas posso ver que as duas coisas se sobrepuseram muito bem. Havia um número de cientistas na época que também estavam chegando às mesmas conclusões, a mesma relação entre a biologia e as percepções psicanalíticas. Jaak Panksepp, que escreveu um livro chamado Neurociência Afetiva, que é um grande clássico, é uma daquelas pessoas que viu a relação entre a neurobiologia da emoção e motivação e as percepções psicanalíticas. Isso nunca se tornou uma visão convencional, mas acho que é muito complexo. Acho que preencher a lacuna entre a biologia e o simbólico é demais para as pessoas em geral. Certamente era virtualmente demais para mim. Fiquei bastante doente quando estava na pós-graduação, por várias razões. Eu também saía para festas 3 noites por semana, e isso provavelmente tinha algo a ver com isso. Mas trabalhar nessas duas coisas simultaneamente também era bastante exaustivo. Jung foi um clínico tremendamente perspicaz. Ele era uma pessoa estranha, um visionário introvertido, só Deus sabe qual era o seu QI. Quero dizer, toda vez que leio Jung, é como ler Nietzsche, é aterrorizante. Ele é tão malditamente inteligente, não é que você não entenda as respostas, é que você nunca concebeu as malditas perguntas. É realmente fascinante ler alguém assim. Ele lia uma grande variedade de línguas antigas e estava muito familiarizado com todo o corpus do pensamento astrológico, do pensamento alquímico, da literatura clássica, das histórias bíblicas. Quero dizer, educado de uma forma que ninguém é educado agora. Então ele é uma pessoa muito assustadora de encontrar e aterrorizante. Absolutamente aterrorizante. Seu livro Aion, aquele maldito livro, é absolutamente aterrorizante. Jung é um desses visionários que conseguem ver bem debaixo das estruturas sociais e analisar padrões que se desenvolvem, no caso de Jung, ao longo de milhares de anos, e apresentá-los. Isso é realmente algo para se encontrar. Aion é um livro aterrorizante. Leio Jung e penso, como diabos ele sabia essas coisas? Como ele poderia descobrir essas coisas? Não consigo entender como ele poderia possivelmente saber essas coisas. Aqui está uma resposta parcial. Jung era um visionário. O que isso significa, até onde posso dizer? Podemos fazer uma pequena pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês acham que pensam em palavras? Quantos de vocês pensam em imagens? Então, é mais ou menos metade a metade. Provavelmente um pouco mais do lado das palavras. Quantos de vocês pensam em imagens e palavras? Ok, foi cerca de 1/3 em cada categoria. Acho que penso em palavras na maioria das vezes. Mas consigo pensar em imagens. Se estou tentando construir algo, consigo pensar em imagens quase instantaneamente. Mas não é meu modo natural de pensar. Sou hiperverbal. Então meu modo natural de pensar é pensar tudo em palavras. Mas sei que minha esposa não é assim. Ela pensa em imagens e depois precisa traduzi-las em palavras. Jung era muito letrado e realmente conseguia pensar em palavras. Mas ele também conseguia pensar em imagens.
Conversando muito com minha esposa, a intensidade de sua visualização é muito maior do que a minha. Por exemplo, se fecho os olhos e tento imaginar a multidão na minha frente, é de baixa resolução, vago e não muito colorido e vívido. É como se eu estivesse vendo como que através de um vidro escuro. Não consigo trazer imagens à mente com uma clareza espetacular, mas minha esposa é muito boa nisso. Jung parecia ser um gênio absoluto nesse tipo de coisa. Tinha muitos visionários em sua história familiar também. Não sei em que medida há um componente hereditário nisso. Não sei em que medida isso é realmente uma especialização neurológica. Presumo que estaria associado à abertura de traços de personalidade e que se diferenciaria em interesse por ideias e estética. Minha suspeita é que as pessoas mais interessadas em estética são os tipos visionários, aqueles que pensam em imagens. De qualquer forma, Jung realmente conseguia pensar em imagens e imaginar seres. Uma vez, tive uma cliente que era uma sonhadora lúcida. Esse fenômeno nem sequer foi identificado como fenômeno até o final do século XVIII e XIX. Houve um livro escrito sobre isso que Freud tentou conseguir, mas não pôde porque era um livro muito raro. Há cerca de 30 anos, um pesquisador começou a estudar sonhos lúcidos. De qualquer forma, tive uma cliente que era uma sonhadora lúcida. Uma das coisas que ela podia fazer era perguntar para os personagens de seus sonhos que informação eles estavam tentando transmitir, e eles contavam a ela. Isso foi muito interessante. Uma das consequências disso foi... Eu não tenho essa história completamente correta em minha memória, mas é bem próxima. Ela tinha medo de muitas coisas. Em seu sonho, uma cigana ao lado de uma carroça disse a ela que, se ela quisesse ser bem-sucedida na universidade, teria que visitar um matadouro. Isso estava muito além de sua capacidade de tolerar. Ela era vegetariana. Ela não suportava nem mesmo ver carne crua. O matadouro estava fora de questão como intervenção clínica. Eu perguntei a ela, o que poderia ser equivalente a isso? Ela sugeriu um embalsamamento, então a levei a um embalsamamento. A terapia de exposição é um marco na psicologia clínica. Uma das coisas que você faz com as pessoas, como clínico, é descobrir do que elas têm medo e, de forma gradual e voluntária, expô-las a isso. Isso as cura. Isso está associado ao mito do herói. É exatamente a mesma coisa. Há um dragão. Ele está impedindo você. Porque há muitos dragões, e a maioria não está impedindo você. Você pode ignorá-los. Você não precisa atacar aleatoriamente. Não se supõe que você esteja lutando contra dragões que não estão no seu caminho, mas se eles estão no seu caminho, você não pode ignorá-los. E então você os descompõe em subdragões e faz as pessoas enfrentá-los. Conforme eles enfrentam, se livram do dragão e ganham o poder do dragão. É como um videogame. Na verdade, um videogame é como essa experiência. É por isso que as pessoas gostam dos videogames. Há uma razão pela qual você absorve poder quando supera coisas em um videogame. Não é como se isso fosse intrínseco à estrutura do videogame. Isso é uma ideia arquetípica. Fomos ver um embalsamamento, o que foi uma experiência muito interessante. Foi bastante útil para ela. Ela sabia o que podia tolerar depois disso, e era muito mais do que ela pensava que poderia tolerar. Portanto, é muito útil saber disso. Voltando a Jung. Ele é um pensador visionário. Agora, minha cliente conseguia sonhar lucidamente. Ela podia perguntar para os personagens de seus sonhos o que eles queriam e o que estavam tentando comunicar a ela. Isso aconteceu espontaneamente. Não teve nada a ver comigo. Tenho interesse em sonhos, e muitos dos meus clientes são grandes sonhadores, especialmente os criativos. Acho que é uma característica da criatividade ter sonhos vívidos e ser capaz de lembrá-los. Mas essa era uma faculdade que era natural para ela. Em um certo momento, tive outra cliente que tinha vários medos. Ela me contou sobre um sonho que teve. Estava caminhando por uma praia e na lateral da praia, subindo uma pequena duna, havia um velho com uma grande cobra. Havia uma multidão ao seu redor. Ela estava passando e não queria ter nada a ver com isso. Ele estava meio que mostrando a cobra para as pessoas. Ela me contou esse sonho e eu pensei, você provavelmente precisa ver essa cobra.
Eu a relaxei com uma técnica quase hipnótica. É muito simples. A hipnose é, em geral, nada mais do que um relaxamento, embora você precise ser suscetível à hipnose para entrar em transe hipnótico, como consequência de estar relaxado. Eu a relaxei. Fiz com que ela respirasse profundamente, prestasse atenção em diferentes partes do corpo e relaxasse os músculos um por um, para que ela pudesse se concentrar. E então eu disse a ela que brincaríamos um pouco com o sonho. É uma técnica junguiana. Eu disse. Traga à mente a imagem do sonho, o que ela podia fazer muito bem. Eu disse, ok, vamos explorá-lo. É como brincar de faz de conta. Se você é uma criança e está brincando de faz de conta, você não exatamente direciona o jogo. Você joga o jogo. Então, em parte, é a sua direção. Obviamente, porque você é o jogador. Mas a coisa também acontece espontaneamente, por conta própria. Você pode pensar nisso como um diálogo entre a mente consciente e a mente inconsciente, de alguma forma. É um diálogo de desenvolvimento. Não é um jogo divertido se você apenas o direciona. É apenas um jogo divertido se você o convida e algo surge como consequência. Isso é a mesma coisa que acontece quando você está envolvido em alguma forma de produção artística ou literária. Se for tudo de cima para baixo, se você está forçando, então é propaganda. É vazio. O que você quer é se colocar em um estado receptivo de espírito, um estado de imaginação. É meio você e meio a própria natureza se manifestando em sua imaginação criativa. Foi esse tipo de estado que estávamos buscando. Quando minha cliente estava relaxada, perguntei a ela: "O que você acha do tratador de serpentes?" Ela disse: "Ele provavelmente é um charlatão. Ele está lá apenas para impressionar a multidão e se exibir." Ela tinha medo de subir lá porque achava que as pessoas a empurrariam em direção à serpente e ela teria que tocá-la. Então, havia uma questão de medo da multidão acontecendo ali também. Eu disse: "Olhe, vá lá, mas faça isso sob essas condições. Se as pessoas ficarem insistentes, o que você vai dizer a elas?" Descobrimos que ela deveria dizer a elas que quer ver a serpente no seu próprio ritmo e que não precisa de encorajamento ou ajuda, e que seria bom se a deixassem sozinha. Isso a permitiu se defender. Ela tinha medo de que a multidão a forçasse a fazer algo que não queria. Isso era parte do tema do sonho. De qualquer forma, ela eventualmente subiu na duna, em sua imaginação, e foi para a multidão. A multidão acabou sendo bastante acolhedora, e não hostil ou insistente, o que não é o que você esperaria. Você pensaria que a multidão reagiria de acordo com os medos dela, já que era sua fantasia. Mas é isso que acontece com as fantasias. Elas têm essa qualidade autônoma. A multidão foi acolhedora e não hostil, e acabou que o tratador de serpentes não era um charlatão. Ele era apenas um senhor idoso que tinha essa serpente e estava lá para mostrá-la às pessoas porque achava que era algo legal, e que talvez fosse bom as pessoas virem e olharem para uma serpente. Ela chegou perto o suficiente da serpente para tocá-la. Estou te contando isso porque quero que você entenda um pouco mais sobre o que Jung estava tentando fazer. Ele escreveu cadernos que ainda não foram publicados, chamados Livros Negros. Os livros negros são a documentação de seus experimentos com sua imaginação. O que ele faria era devagar, como uma criança divaga. Ele recuperou essa faculdade, embora, com Jung, acho que era uma faculdade que nunca realmente desapareceu. Ele tinha figuras de imaginação que vinham até ele e com as quais ele podia conversar. Ele conversou com essas figuras de imaginação e documentou isso ao longo de um longo período de tempo. Isso foi eventualmente mostrado em um livro chamado O Livro Vermelho, que foi publicado há cerca de 3 ou 4 anos. Foi um livro que Jung considerava a fonte central de onde toda a sua inspiração surgiu. A maneira como eu vejo é que incorporamos muitas informações em nossas ações. Nossas ações se desenvolveram como consequência da imitação de outras pessoas. Não apenas as pessoas ao nosso redor, mas, é claro, as pessoas ao nosso redor imitaram as pessoas que vieram antes delas. E essas pessoas imitaram as pessoas que vieram antes delas. E assim por diante, até onde podemos ir. Então,
você incorpora esses padrões de comportamento que são extremamente informativos, que você não compreende, que são consequência da imitação coletiva ao longo dos séculos. Em seguida, esses padrões podem se manifestar como figuras da imaginação. Essas figuras da imaginação são a síntese de padrões de comportamento. Como sínteses de padrões de comportamento, elas têm conteúdo. Não é você esse conteúdo. Você poderia até pensar nisso como conteúdo que evoluiu. Embora seja transmitido culturalmente, é conteúdo que evoluiu. E assim, essas figuras da imaginação podem revelar a estrutura da realidade para você. Isso é o que aconteceu com Jung, e isso é o que ele descreveu no Livro Vermelho. Foi isso que permeou sua psicologia. Uma psicologia que se baseava na suposição de que as estruturas fundamentais e arquetípicas da crença religiosa não eram patológicas, enganosas ou protetoras, em algum sentido delirante, contra o medo da morte, mas, pelo contrário, as histórias que nos permitiram avançar como seres humanos confiantes diante do caos em si. Acredito que nada mais importante, conceitualmente, aconteceu no século XX do que isso. Foi a primeira vez pós-iluminismo que houve uma reaproximação entre a inteligência e a estrutura religiosa e arquetípica subjacente. Na mente ampla de Jung, a mesma coisa aconteceu, em certa medida com Piaget. O domínio religioso e o domínio factual foram reunidos novamente. O fato da popularidade duradoura e crescente de Jung, eu diria, é uma consequência direta disso. A nova era é um movimento muito otimista e ingênuo. É baseado na ideia de que você não pode fazer nada além de seguir sua felicidade, e isso o levará sempre mais alto em direção ao esplendor. Essa não é a ideia de Jung, de jeito nenhum. A ideia de Jung é que o que você mais precisa será encontrado onde você menos quer procurar. Então há essa história do Rei Arthur. Rei Arthur e seus cavaleiros estão todos em uma mesa redonda. Eles são todos iguais. Eles partem em busca do Santo Graal. O Santo Graal é o recipiente da substância redentora, seja o cálice que Cristo usou na última ceia, ou o cálice que foi usado para capturar seu sangue na cruz. As histórias diferem, mas esse é o Santo Graal. O Santo Graal está perdido. Essa é a substância redentora. Os cavaleiros do Rei Arthur partem em busca do Santo Graal, mas não sabem onde procurar. Onde você procura, quando não sabe onde procurar, por algo que precisa desesperadamente, mas perdeu? Cada um dos cavaleiros entra na floresta no ponto que lhe parece mais sombrio. Isso é a psicanálise junguiana, em poucas palavras. Aquilo que você teme e evita, aquilo que você despreza e que o enoja. Esse é o caminho para o que você precisa saber. Para os junguianos, a jornada do herói é uma jornada interior. Acredito que essa seja provavelmente a inclinação dos introvertidos, a acreditar que a jornada do herói é apenas uma jornada interior. Acredito que também pode ser uma jornada externa. Não importa onde você confronta o desconhecido, seja dentro ou fora. O que importa é se você confronta o desconhecido. Isso é o que importa. Jung descobriu que havia uma parte não descoberta de si mesmo. Isso pode ser algo equivalente à noção de Huxley de que há uma tremenda amplitude potencial no reino da experiência consciente humana. Huxley foi influenciado, em certa medida, por Jung. Jung tinha conhecimento das experiências de Huxley e fez comentários sobre o uso de substâncias psicodélicas. Ele disse algo como: "Cuidado com a sabedoria que você não conquistou." Jung era muito bom em expressar coisas de maneira profunda e simples. Esse é um conselho muito inteligente. Cuidado com a sabedoria que você não conquistou. Se você se interessa por esse assunto, ele escreveu um artigo chamado As Relações entre o Ego e o Inconsciente, que é uma obra-prima, mas completamente incompreensível a menos que você saiba do que se trata. O que ele aborda é o perigo do que ele chamou de inflação do ego. É tão difícil encontrar uma palavra que não seja de alguma forma ingênua ou clichê. Apagar a relação, a fronteira, entre a consciência específica do ego e a consciência mais generalizada como tal é uma coisa perigosa de se fazer.
porque você pode começar a se equiparar a si mesmo, ao seu eu específico, com essa consciência mais generalizada como tal. Jung pensava nisso como algo semelhante a uma inflação psicótica. O artigo As Relações entre o Ego e o Inconsciente é um documento que mostra como evitar isso se você está lidando com esse tipo de experiência. Uma das instruções é manter os pés no chão. Ele achava que Nietzsche não estava suficientemente enraizado na vida, não estava suficientemente enraizado nas rotinas, rituais e no mundano do dia a dia. Você pode debater se isso é verdade ou se é um argumento razoável, mas era isso que Jung acreditava. Então por que estou te contando tudo isso? A partir de dezembro de 1913, Jung seguiu o mesmo procedimento. Evocar deliberadamente uma fantasia em estado de vigília e, em seguida, entrar nela como em um drama. Essas fantasias podem ser compreendidas como um tipo de pensamento dramatizado em forma pictórica. Em retrospecto, ele lembrou que sua pergunta científica era ver o que acontecia quando ele desligava a consciência. O exemplo dos sonhos indicava a existência de uma atividade de fundo, e ele queria dar a essa atividade a possibilidade de emergir, assim como se faz ao tomar mescalina. Esses diários são o registro clínico contemporâneo de Jung de sua experiência mais difícil, ou o que ele descreve posteriormente como uma viagem de descoberta ao outro polo do mundo. Jung acreditava que estávamos sonhando o tempo todo, mas que durante a vida cotidiana, a pressão das imagens externas era tanta que a imaginação fantasiosa não tinha magnitude suficiente para ser consciente. Ele acreditava que estávamos sempre situados em um sonho em relação ao mundo. Quando começamos a falar sobre a criação do universo no início das histórias do Gênesis, passei bastante tempo preparando o cenário para as histórias, porque não faz sentido discutir o Deus que dá origem ao ser a menos que se tenha alguma ideia do que isso poderia concebivelmente significar para a mente moderna. Senti o mesmo em relação às histórias abraâmicas. Não pude entendê-las até que conseguisse compreender e articular de forma mais clara como uma pessoa moderna pode compreender uma experiência direta de Deus. A primeira pergunta seria: tal coisa é possível? A resposta a isso parece ser um sim qualificado. Em primeiro lugar, é uma experiência humana universal. Isso é algo muito estranho. Não é algo que as pessoas tenham inventado, como Freud poderia sugerir, como uma defesa contra a morte. Não é uma hipótese sustentável. É um campo de experiência potencial. Agora, essa experiência não necessariamente precisa ter o conteúdo judaico-cristão que discutimos. Pelo contrário, existem manifestações dessas formas alternativas de consciência em todo o mundo, que assumem suas próprias formas peculiares, embora sejam, em certa medida, padronizadas, como o mito do herói. Por exemplo, a luta contra um dragão parece ser incrivelmente difundida. Portanto, não é como se fosse aleatório. Não faz muito sentido discutir o que acontece com Abraão, a menos que você possa conceituar isso em termos que sejam compatíveis com a consciência moderna cética. Portanto, podemos estabelecer a proposição de que a experiência mística não só é possível, mas que é bastante comum e que pode ser induzida de várias maneiras. A maneira pela qual ela é induzida é confiável e não há evidências de que seja patológica. Na verdade, há uma quantidade razoável de evidências de que os padrões de comportamento associados à experiência mística são elementos centrais da adaptação humana adequada ao mundo. As histórias abraâmicas começam com um Deus manifesto. Vou ler algumas coisas de Friedman, que escreveu O Desaparecimento de Deus. Ele estava tentando examinar a estrutura subjacente das histórias. Friedman observou que os livros do Antigo Testamento foram escritos por muitas pessoas diferentes, em momentos muito diferentes. E depois foram organizados por outras pessoas, por razões que não entendemos exatamente. Mas ainda existem múltiplas unidades narrativas subjacentes, apesar dessa sequência bastante arbitrária. Isso é algo estranho. Eu acho que você poderia dizer que, se tivesse uma coleção de livros antigos e estivesse tentando organizá-los, tentaria organizá-los de alguma maneira que fizesse sentido. Não faria sentido a menos que você encontrasse alguma narrativa subjacente que permitisse organizá-los.
Portanto, não é totalmente surpreendente que eles sejam organizados de uma maneira compreensível. Friedman comentou sobre a estrutura narrativa subjacente. Os livros do Antigo Testamento foram compostos por muitos autores, de acordo com as visões religiosas tradicionais e a crítica moderna. O fenômeno da diminuição da presença aparente de Deus em tantas histórias, através de tantos livros por tantos autores, espalhados por tantos séculos, é consistente o suficiente para ser impressionante e, em última análise, misterioso. Mas o ocultamento do rosto divino é apenas metade da história. Há outro desenvolvimento, que se estende por toda a narrativa do Antigo Testamento, que devemos ver antes de podermos apreciar a força total desse fenômeno e antes de podermos propor uma solução para o mistério de como isso aconteceu. Gradualmente, desde Gênesis até Esdras e Ester, há uma transição da responsabilidade divina para a responsabilidade humana pela vida na Terra. A história começa em Gênesis com Deus tendo o controle total da criação, mas no final, os seres humanos chegaram a um estágio em que, de todas as maneiras aparentes, têm responsabilidade pelo destino de seu mundo. Os primeiros dois seres humanos, Adão e Eva, assumem pouca responsabilidade por si mesmos. Eles não projetam ou constroem nada. Quando ficam envergonhados com sua nudez, não fazem roupas, eles se cobrem com folhas. É Deus quem faz suas primeiras roupas para eles. Noé não é um homem comum. Em termos gerais, ele reflete um passo além de Adão e Eva em caráter e responsabilidade. Abraão. Além dos relatos de comandos divinos que Abraão cumpre, a narrativa também inclui várias histórias em que Abraão age por iniciativa própria. Ele divide terras com seu sobrinho Ló, ele batalha contra reis, ele toma concubinas, ele discute com sua esposa Sara. Em 2 ocasiões, ele diz a reis que Sara é sua irmã, com medo de que eles o matem para ficar com sua esposa. Ele arranja o casamento de seu filho. No lugar da única história do alcoolismo de Noé, no caso de Abraão, há histórias de toda a vida de um homem. A seção de Abraão desenvolve, assim, a personalidade e o caráter de um homem a um novo grau na narrativa bíblica, ao mesmo tempo em que descreve um novo grau de responsabilidade. Não é apenas que Abraão seja mais amável, gentil, intrépido, ético ou um melhor debatedor do que seu ancestral Noé. Pelo contrário, tanto as histórias de Noé quanto as de Abraão são partes de um desenvolvimento de uma postura cada vez mais forte dos seres humanos em relação à divindade. Antes que a história termine, os seres humanos se tornarão muito mais fortes e ousados do que Abraão. Não sei o que isso significa. É certo que o indivíduo existe no mundo moderno, o indivíduo diferenciado, autoconsciente. É certo que isso não era o caso em algum momento no passado. Portanto, houve um desenvolvimento. Eu não sei se você poderia chamá-lo de progressão, mas foi um desenvolvimento do indivíduo autônomo ao longo de algum período de tempo histórico. Não sabemos quanto tempo isso durou, mas minhas suspeitas são de que não tenha sido muito tempo. Li sobre uma cerimônia neolítica que envolvia a colocação específica de um crânio de urso em uma caverna. E então li que eles encontraram essas colocações em cavernas que tinham pelo menos 25 mil anos. E então li que encontraram cavernas no Japão entre os Ainu, que eram os habitantes indígenas do território japonês e um povo bastante arcaico, que tinham a mesma cerimônia com o urso, e que colocavam o crânio na mesma orientação e local nas cavernas, e que essa tradição permaneceu ininterrupta por cerca de 25 mil anos. Você pensa, é possível que uma tradição oral ou ritual permaneça ininterrupta por dezenas de milhares de anos? E a resposta é que não apenas é possível, mas na verdade é a norma. Um chimpanzé é como o próximo chimpanzé na progressão biológica. Se você pegasse uma tropa de chimpanzés agora e voltasse 25 mil anos, olhasse para uma tropa de chimpanzés, seria a mesma coisa. Não há progressão histórica. É assim que você pode dizer que os chimpanzés realmente não têm cultura. Se eles pudessem acumular apenas 1 milésimo de cultura transmitível por geração, não levaria mais do que cerca de 1 milhão de anos antes que tivessem uma civilização inteira, e eles não têm. Eles são os mesmos de antes. A continuidade, a estabilidade e a natureza imutável da espécie, em termos gerais,
são a regra. A variante somos nós. É como, o que diabos aconteceu após a última era do gelo, há 15 mil anos? Passamos de tribais, uniformes e estáveis para seja lá o que somos agora. É essa transição do genérico para o específico. Não consigo deixar de pensar que isso é refletido neste texto e que tem algo a ver com essa transição da consciência da posse pelo divino genérico para a dominação pelo indivíduo específico. Isso é uma transformação neurológica? Isso é o que este registro representa? Não sabemos. A relação de Jung com Deus como objeto de crença é muito complexa. Em seus escritos técnicos, Jung sempre fala sobre a imagem de Deus. Ele nunca fala de Deus. Ele fala da imagem de Deus. Ele disse que a imagem de Deus habita no interior. Isso não é a mesma coisa que Deus habitando no interior. Todas essas capacidades que temos para a consciência transcendente podem ser um subproduto da evolução biológica. Elas podem não ter relação alguma com uma realidade transcendente real. Não há como saber. A realidade transcendente parece se manifestar como um elemento da experiência, mas isso não significa que tenha uma realidade fora do subjetivo, mesmo que exista, como claramente existe. Friedman sugere que o que está acontecendo na narrativa bíblica é o surgimento sequencial do indivíduo como uma força redentora, e que o Antigo Testamento documenta isso, implicitamente, inconscientemente, como consequência da fantasia descritiva. No início, o cosmos está sob o controle de uma divindade genérica, e depois esse controle passa para indivíduos localizados, identificáveis, cada vez mais pessoais e detalhados. Você vê isso em Noé, e depois em Abraão, e depois em Moisés. E então há essa exploração do que significaria ser um indivíduo plenamente desenvolvido. Essas histórias são como protótipos, tentativas de criar o modo adequado de ser. Portanto, Abraão é uma manifestação disso, porque ele entra em uma aliança com Deus. Ele é escolhido por Deus ou entra em parceria com Deus. Não é exatamente óbvio. Deus lhe proporciona movimento para a frente e intuição, e o leva em direção a um modo de ser bem-sucedido. É um modo de ser complexo, porque a vida de Abraão é complexa. Há altos e baixos. Não é uma pureza ininterrupta de ser em direção a um fim divino. Abraão mente, trapaceia, engana e faz todo tipo de coisas que uma pessoa real faria. Moisés, por exemplo, mata alguém. Portanto, as pessoas bíblicas são indivíduos muito genuínos, mas com todos os seus defeitos, todos os seus pecados, todas as suas mentiras, eles ainda são apresentados como modelos de um possível modo apropriado de ser no mundo. Todo o corpus da Bíblia parece ser nada além de uma tentativa de apresentar variantes da personalidade, tentando experimentar para descobrir que tipo de personalidade funciona no mundo. Claro, a partir da perspectiva cristã, isso culmina na figura de Cristo como a palavra redentora, e isso está associado, como já discutimos, à força que trouxe ordem ao caos no início do tempo. Essa é a minha tentativa de fornecer o contexto apropriado para a compreensão das histórias abraâmicas. Com sorte, com esse contexto, podemos avançar e compreender melhor a presença inicial de Deus nas histórias. Voltaremos a tudo isso na próxima semana.